O apóstolo Paulo, também conhecido como São Paulo, foi um dos discípulos mais proeminentes e influentes de Jesus Cristo. Considerado o maior líder do cristianismo, e autor de 3 epístolas na Bíblia. Ele nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, em Tarso, uma cidade na região da Cilícia, que hoje faz parte da Turquia. Desde seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei, Gamaliel, neto de Léo. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, e era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei, e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Considerando todos estes aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. Inicialmente, Paulo era conhecido como Saulo, e era um fariseu judeu que conhecido por perseguir os seguidores de Jesus. Mas tudo isso iria mudar. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do Concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. A mudança na vida de Paulo começa quando estava a caminho de Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade e prender os cristãos. Paulo teve uma experiência de conversão em que afirmou ter visto uma visão de Jesus ressuscitado. Essa experiência o transformou, e segundo a Bíblia, ele se tornou um defensor fervoroso do cristianismo. A passagem em Atos, capítulo 9, versículos 3 ao 6, comprova isso. Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base de sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundamentada nessa experiência. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor, e essas características ficam evidentes em suas obras. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se ofereceu para apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos.
e embora esses anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chave, isto é, nos maiores centros populacionais de sua época. Isso fazia parte de seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. Paulo manteve o resto de sua vida a pregar o Evangelho de Jesus Cristo e estabelecer comunidades cristãs em várias partes do Império Romano. Ele escreveu várias epístolas, ou cartas, que foram criadores ao Novo Testamento da Bíblia. Essas epístolas incluem cartas para igrejas e indivíduos, como as epístolas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, entre outras. O apóstolo Paulo é considerado um dos fundadores mais importantes do cristianismo, e desempenhou um papel significativo na disseminação da fé cristã além do contexto judaico. Suas contribuições teológicas e doutrinárias ajudaram a moldar a compreensão do cristianismo e a formar uma base para muitas crenças e práticas cristãs. Ele é reverenciado como um santo em várias tradições cristãs. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo, e se gostou deixe um like e se não for inscrito, se inscreva e faça um comentário. Obrigada!